O edge computing no cenário brasileiro, que muitas vezes a tendência vem de fora e o Brasil ainda está atrasado. Como você enxerga esse edge computing para o mercado Brasil? A gente tem, obviamente, né, a impressão de estar atrasado, porque o Brasil ele acaba adotando realmente tecnologia um pouco depois de outros lugares. Mas quando a gente fala, por exemplo, eu comentei do 5G. Se você olha para uma arquitetura nativa de 5G, não existe 5G sem edge computing. Então, o edge computing já é uma Uhum. realidade. Um outro ponto que, assim, a gente fala de indústria, assim, a agricultura. O Brasil é um país muito focado em agricultura. Hoje existem empresas totalmente especializadas em soluções de internet das coisas para agro, né? Então, drones que estão ali processando dados e identificando praga, identificando quanto que você vai irrigar, qual é a qualidade do solo. E essas soluções, elas só são possíveis por conta do edge computing. Claro que eu acho que existe muito espaço ainda de crescimento, as empresas ainda estão testando, estão adotando, mas já é uma realidade no Brasil, não está começando, já começou já faz um tempinho aí. Legal. Clarice, a baixa latência é frequentemente citada como uma das grandes vantagens de edge computing. Você consegue citar exemplos de que isso realmente impacta positivamente em alguns setores da economia, como, por exemplo, transporte, próprio agro ou saúde? Sim, acho que a grande questão da latência é quando a gente não tinha o tema do edge computing, a gente até tinha sensores, né, gerando dados, criando dados ali, mas antigamente você, para ter esses dados, muitas vezes você tinha que fazer o download, né, coletar. A gente falava assim, algumas indústrias, o pessoal ia com pendrive ali Uhum. semanalmente, coletar esses dados e aí depois ia trabalhar isso. Agora com o edge computing não, né, a gente tem a baixa qual que é o tema da baixa latência? Você com o edge computing você está processando os dados locais, então você consegue ter uma resposta rápida. Você comentou do tema do agro. Então, hoje já existem soluções que fazem a análise e vão guiando, por exemplo, as máquinas que fazem irrigação, como eu comentei, Uhum. e vai identificando e vai vendo como que vai colocando e qual é a quantidade. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde, a Red Hat mesmo ela tem um caso de uma rede de hospitais americanas. Esse caso chega até a ser um queridinho, porque é um impacto muito grande, Uhum. em que foi gerada uma solução de edge computing, isso é processado nas nossas plataformas, onde se faz o cruzamento dos dados que são gerados pelas máquinas que estão conectadas ao paciente com os exames desse paciente, e os médicos conseguem ter um diagnóstico de infecção hospitalar até 20 horas antes do que costumadamente teriam. Uhum. Então, isso permite hoje ter um grau de, ou na verdade, diminuir o número de óbitos por infecções. Então, assim, o impacto da baixa latência, de você ter o processamento local e você conseguir ter uma resposta em real time, é enorme, né? Assim, são possibilidades enormes que trazem. Esse seu exemplo na saúde é fantástico. Inclusive, eu convido você a assistir um dos podcasts que a gente gravou, que fala sobre o avanço da análise de dados e uso de dados na saúde. Está bem rico e a gente fala muito sobre isso, sobre precaução de morte, sobre olhar para o futuro para evitar doenças e etc. Você trouxe um exemplo muito significativo e que a gente via muito acontecer, que é pegar o pendrive e lá onde não existia estrutura de internet ou estrutura para processamento de dados, aquele pendrive se deslocava até uma cidade onde você conseguia ter algum tipo de estrutura ou infraestrutura para você transmitir esse dado para um outro data center e assim haver processamento. Quando eu coloco esse processamento na ponta, eu ainda tenho desafios de locais remotos onde eu não consigo ter essa estrutura ou essa infraestrutura para esse processamento, aí essa ainda é uma dor? Na verdade, assim, a grande questão que eu acho que impulsiona o edge computing, um dos temas é essa questão de ter a resposta rápida, né? Então, isso permitiu que você tivesse aplicações com respostas real time, que é o caso até de carros autônomos. Mas um outro tema é exatamente a dificuldade de conexão, né, que a gente tem. Então, o que você falou, de ter que pegar o pendrive, a gente via muito casos, por exemplo, de minas de exploração, de petroquímica, né, de plataformas. Agora, o 5G, por um lado, ele traz uma resolução desse problema de poder conectar. Agora, o outro tema é o edge computing, ele permite, fala, você não quer estar transmitindo esses dados o tempo todo, você traz o processamento local. O que as empresas têm feito, de forma geral, é o que que eu preciso que esteja local? O que que eu preciso que seja rápido? Ou porque
tem que ser rápido, na verdade, ou porque o volume de dados é muito grande e me gera um custo grande, ou eu tenho uma limitação de throughput, né? Para mandar throughput é de largura de banda para mandar isso para o meu data center, eu processo local. Agora, o que dá para esperar, ou que às vezes é menos dados, eu mando para o data center. E aí eu vou tratar isso depois e realimentar também toda a inteligência dos meus sistemas, né? Ô, Larissa, ainda dentro da perspectiva de benefícios e experiência do impacto direto para o usuário, consumidor final, você consegue nos trazer exemplos práticos em segmentos como entretenimento, na própria saúde, em que a gente consiga perceber que a utilização de edge computing gera, de fato, uma experiência melhor para o usuário? Sim, acho que assim, o primeiro ponto, o próprio 5G. Uhum. 5G não existe sem edge computing. Então, quando a gente fala 5G nativo, uma arquitetura de 5G nativa, a gente está falando de parte do processamento vindo para a ponta. Entretenimento, o que está sendo feito já hoje? Hoje existem soluções que fazem... Se você tem câmera fazendo o acompanhamento do fluxo de pessoas, e além de você olhar o fluxo de pessoas para poder pensar na parte operacional, né? Então, vamos supor, você está num parque e falar, olha, tem sujeira aqui, que tinha mais pessoas para cá, vem limpar, ou então precisa abrir mais atendimento nesse restaurante, existem soluções que conseguem capturar qual que é a feição da pessoa para falar, olha, não está muito legal, vamos mudar a música que está tocando, ou vamos pensar na refrigeração de uma forma diferente. Então, cassinos usam isso também, de acordo com o que eles estão vendo o comportamento das pessoas até nos jogos. Existem redes de hotéis que têm usado isso também para identificar qual que é o comportamento principalmente hotéis de luxo, né, de um hóspede frequente, para que numa próxima vez aquela câmera identifique e já sete a temperatura do quarto para a forma que ele gosta, a música ambiente para a forma que ele gosta. Então, tem toda uma questão de experiência do usuário. Agora, em saúde, a gente falou do tema que, né, você conseguir ter maior precisão em diagnóstico é super relevante, mas a gente fala muito também da questão de manutenção preventiva, que é aplicável, a gente fala muito em indústria, mas também totalmente aplicável para a saúde, né? Um caso que eu costumo comentar, eu acredito que hoje em dia, com longevidade, quase todo mundo deve ter algum familiar, uma pessoa querida, que passa por um tratamento oncológico. Quando você pensa em uma radioterapia, são equipamentos caríssimos, que tem poucos no Brasil, e que quebram pra caramba, e não só na rede pública, na rede privada também. Uhum. Imagina o impacto de você ter uma solução que faz a manutenção preventiva e impeça que esse equipamento pare ali por alguns dias. Uhum. Então, o impacto em experiência do usuário é enorme. Desvendados,